A gente volta a falar agora sobre a operação sem desconto que revelou um esquema de fraude bilionário no INSS e resultou, como você viu agora há pouco aqui em Breaking News na CNN, no pedido de demissão do presidente do órgão. A gente recebe aqui nos estúdios em Brasília o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho. Ministro, muito boa tarde. Queria que o senhor nos contasse como começou esta investigação no âmbito da CGU até chegarmos quase 2 anos, mais de 1 ano de investigação até a operação deflagrada hoje. E até para atualizar os números, eu tinha a informação de que 3 dos 6 mandados de prisão temporária haviam sido cumpridos. Mais alguma prisão foi efetuada desde a entrevista de vocês até agora? Boa tarde, bem-vindo aqui ao 360, ministro. Boa tarde, Yuri. Boa tarde aos telespectadores da CNN. Prazer estar aqui com vocês novamente. Dessa vez para falar sobre essa operação que nós fizemos hoje. Uma operação coordenada pela CGU e pela Polícia Federal. Uma operação com um número imenso de policiais e auditores participando, né? Mais de quase 800 policiais, mais 80 auditores da CGU, com abrangência nacional, e para enfrentar algo que tem uma complexidade razoável, porque envolve a defesa do direito dos aposentados e das aposentadas no Brasil. Acho que essa operação, ela, sobretudo, se trata disso, né? É uma ação coordenada do governo federal para defender os direitos dos aposentados e das aposentadas no Brasil, que sofriam descontos de associações desde lá de trás, desde 2016. A maioria dessas associações, inclusive, que foram alvos de busca e apreensão hoje, são associações que foram cadastradas e começaram a fazer esses descontos entre 17 e 22, né? A maioria, quando eu digo, praticamente todas, com exceção de uma que foi alvo de operação hoje, né? E em 2023, quando a CGU percebe que essas associações têm aumentado o número de descontos e aumentado o número de pessoas que são cadastradas por elas para serem descontadas nos seus salários, a CGU começa uma investigação, começa uma auditoria no final de 2023. Em 2024, faz entrevistas, vai a todo o país, a uma série de estados, entrevistar 1.300 aposentados, pertencentes ou vinculados, melhor dizendo, a 29 associações, e nós descobrimos que a maioria arrasadora desses aposentados e aposentadas não sabiam que estavam sendo descontados ou não tinham autorizado, portanto, nenhum tipo de desconto e nem conheciam essas associações. Isso fez com que nós encaminhássemos essa auditoria ao INSS. O INSS fez uma nova resolução em 2024, digamos, formalizando algumas questões para poder tornar mais difícil alguns tipos de fraude, mas, infelizmente, isso não foi suficiente, né? Essas entidades continuaram perpetrando esses descontos, fazendo esses descontos, sem autorização dos aposentados. A Polícia Federal também tinha uma investigação em curso. CGU e Polícia Federal se coordenaram, fazendo aquilo que é relevante nessas horas. Quando você tem esse tipo de esquema que envolve fraude, corrupção, potencialmente uma série de ilícitos, é importante que o Estado compareça de forma coesa, compareça de forma unida, compareça como Estado brasileiro mostrando a sua força para garantir o direito da população, para garantir o direito dos cidadãos e cidadãs brasileiras, nesse caso, pessoas que trabalharam a vida inteira e que têm o direito a receber a sua aposentadoria da forma que eles acharem adequada, sem descontos indevidos. Uhum. Foi isso que aconteceu quando encontramos com a investigação da Polícia Federal. A partir do aprofundamento das análises, se chegou à conclusão de que, de fato, havia indícios de crimes que estavam sendo cometidos, e aí se fez o caminho natural, né, de se demandar à Justiça Federal
o aprofundamento das investigações por meio de medidas de busca e apreensão e outras enfim, sequestro de bens e coisas desse tipo. Ministro, deixa eu trazer a Jussara Soares, também a Larissa Rodrigues vai participar, mas Jussara já aqui na tela para também dar sequência aqui à entrevista. Jussara, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, ministro. Larissa, também boa tarde. Ministro, queria que o senhor explicasse para a gente em relação às suspeitas que recaem sobre o agora ex-presidente do INSS, porque pela manhã ele foi alvo dessa operação. Ao longo do dia, a gente trouxe a informação que o presidente Lula determinou a demissão dele e agora confirmamos a saída dele do INSS. O que recai de fato? O que a investigação aponta sobre a participação do ex-presidente do INSS? Boa tarde, Jussara. Essa investigação é importante que se diga, principalmente a parte criminal dela, ela corre sob sigilo. Então, a partir do momento que o juiz determina o afastamento de qualquer servidor público, no caso específico o presidente do INSS, ou de qualquer outro servidor, foram outros servidores afastados também, algumas coisas podem ser levantadas como hipóteses para serem investigadas. Uma delas é a possibilidade de um afastamento cautelar, simplesmente pelo fato de que o juiz pode fazer uma avaliação de que não é adequado aquela pessoa estar ali conduzindo a presidência, já que, na presidência do órgão, já que as coisas aconteceram sob sua gestão, ainda que sem nenhuma atuação direta dessa pessoa no ilícito, ou, chegando num outro limite, que essa pessoa tenha indícios claros de uma participação, eventualmente recebendo algum tipo de propina, por exemplo. Eu não vou falar aqui do caso concreto, porque ele está sob sigilo, está sendo investigado, mas são essas as hipóteses que sempre aparecem nesses tipos de situação e que, a partir de hoje, com a investigação, com as buscas e apreensões sendo feitas, vai se determinar e vai se individualizar responsabilidades. Pode ser que algumas pessoas que foram objeto, alvo dessa operação, não recaia, ao fim e ao cabo, sobre elas nenhuma responsabilidade criminal e pode ser que tenha alguns sobre os quais vão recair essas responsabilidades, mas é muito cedo para a gente fazer qualquer afirmação nesse sentido. Larissa? Ministro, boa tarde. Obrigada por falar aqui com a gente. Foi o assunto do dia, né? E é bom a gente ir também desenvolvendo um pouco. Ministro, o senhor foi falando para a gente que desde 2019 surgiram as primeiras denúncias, inclusive no governo anterior, e teria continuado esse tipo, né, de ação, de desconto sem autorização no atual governo. Então, a gente tem aí 6 anos desde as primeiras denúncias. Até para explicar para quem está em casa, não é um período muito longo, 6 anos, para chegar até hoje, até, né, uma operação de fato da Polícia Federal. A partir de que ponto que foi, de fato, saiu de uma investigação mais interna de governo, da CGU, ou mesmo do próprio INSS, que teria também tentado ali por fim, né, a essas ações, para chegar na Polícia Federal e ir para a esfera criminal. É um longo período, o porquê disso, e se acredita que a partir de agora será permitido, de fato, que não continue esse tipo de desconto. E eu sei que também tem algumas recomendações para quem acha ou, de fato, foi vítima, né? Se o senhor puder passar para a gente também. Boa tarde, Larissa. Acho que é importante dizer, em primeiro lugar, que assim, eu assumi a CGU junto com o presidente Lula em 2023. E o presidente Lula deu uma determinação muito clara para mim, como para outros ministros que atuam nessa área de controle e da defesa da integridade do Estado brasileiro, para nós sermos intransigentes no combate à corrupção, no combate à fraude. Desde então é isso que temos feito. Eu não posso responder de 2022 para trás. Eu posso responder que em 2023 eu assumo a CGU, o doutor André assume a Polícia Federal, o presidente Lula assume o governo do Brasil e no segundo semestre de 2003, 6 meses depois, um pouco mais de 6 meses depois de nós assumirmos o governo, nós já começamos a investigação. Uma investigação desse tamanho, que envolveu, como eu disse, 800 policiais atuando e 80 auditores atuando no Brasil inteiro, em 1 ano e meio, mais ou menos, nós já realizamos essa operação. Não é um período longo, não, né? Considerando a complexidade desse tipo de situação e considerando que a Polícia Federal, inclusive,
abriu esses inquéritos em junho do ano passado. Ou seja, nós estamos falando de uma operação que é realizada do ponto de vista criminal em menos de um ano do início das investigações. Eu acho que tanto a Polícia Federal como a CGU agiram com extrema eficiência nesse processo todo. Ministro, para concluir, a gente está falando aí de fraudes que superam os 6 bilhões de reais ao longo deste tempo que foi tratado e de 11 entidades que estão arroladas aqui são alvo das medidas judiciais que foram tomadas hoje. Já é possível se afirmar algum perfil em comum dessas entidades? Elas têm algum tipo de vinculação político-partidária ou são entidades que atuam apenas via setor privado, mas que têm algum tipo de conexão com o setor público? O que se pode falar a respeito dessas entidades que são alvo dos mandados cumpridos hoje com o setor público e com o universo político-partidário do país? Yuri, eu vou descrever alguns fatos. E aí acho que as conclusões vocês e a população que está nos assistindo podem tirar. Nós fizemos uma auditoria, o relatório vai ser apresentado em alguns dias, e fomos observar e analisar essas 29 dessas entidades. A grande maioria delas não nos entregou as documentações que nós demandamos, dizendo que elas não tinham nenhum compromisso de entregar essas documentações para a CGU, né? Porque o acordo de cooperação técnica delas era com o INSS. Essa, obviamente, é uma justificativa que não faz qualquer sentido. Mas nós, irresignados com essa decisão, fomos analisar e fomos visitar essas entidades. E nós percebemos que a grande maioria delas não tinha qualquer estrutura operacional que justificasse ou permitisse que elas oferecessem os serviços que supostamente elas deveriam oferecer para justificar um desconto, né? Como, por exemplo, um auxílio jurídico para os aposentados, um auxílio funeral, como algumas falavam que davam, um desconto de plano de saúde, qualquer coisa assim, qualquer benefício como esse. Não tinha estrutura operacional, muitas delas pareciam feitas exatamente para só recolher indevidamente esses recursos, né? E 40% delas não tinham entregado a documentação exigida pela instrução normativa do INSS para poder realizar os descontos. E a despeito disso, os descontos estavam sendo realizados. Mas 30% delas entregaram a documentação incompleta, né? Apenas 28% delas tinham entregue toda a documentação. Então, esse é o cenário que nós encontramos, esse é o cenário que nós visualizamos e diagnosticamos nessa operação. E esse é um elemento que foi bastante relevante para incorporar esse conjunto de indícios que levou a essa operação de hoje, que é uma operação que, obviamente, tem um ponto de inflexão, porque agora nós temos uma investigação que vem a público, mas a investigação está no começo, né? Hoje foram feitas as operações de busca e apreensão. Hoje foram realizados 211 mandados de busca e apreensão. Então, tem muita coisa ainda para essa investigação realizar, muita coisa ainda para aparecer.